Agora são 2h47. Daqui da Lagoa do Taquaral, nós vamos fazer contato agora com Piracicaba, porque nós vamos falar da região de Piracicaba que teve um número bastante significativo de contratações, né? Um saldo de empregos, segundo o Observatório da Região Metropolitana de Piracicaba, que é um grupo de estudos, né, lá da região, diz que houve esse crescimento de 53% e melhora real dos salários também. E olha, teve também muito pedido de demissão. Nós vamos tentar entender esses números com a professora da Escola de Negócios da PUC Campinas e pesquisadora do Observatório da Região Metropolitana de Piracicaba, Cristiane Feltri. Olá, Cristiane, boa tarde. Obrigado por nos atender aqui no Estúdio CBN. Esse convite por estar aqui com vocês. Eu agradeço. Bom, vamos começar falando desse crescimento, né? Claro que a gente sabe que tudo é uma cadeia produtiva. Se tem mais emprego é porque a economia está girando melhor, mas é um número assim acima da média, né? 53% de um trimestre para outro. O que pode explicar, né? Um incremento nos postos de trabalho dessa forma? Bom, vamos deixar claro que no Brasil esse incremento também foi elevado, foi de 34% no primeiro trimestre, tá? A gente não tem o balanço ainda do ano de 2024 para dizer que essa taxa, esse crescimento no saldo vai permanecer, ok? Então foi um trimestre que nós observamos isso. Na região metropolitana de Piracicaba e no estado de São Paulo, o saldo cresceu 53%. E no Brasil cresceu um pouco menos, 34%. Você tem aí um aquecimento da economia. Aquecimento da economia gera uma contratação maior do que o número de demissões. Então, a gente teve aí um indicador bastante positivo no saldo de emprego, sim, no primeiro trimestre desse ano. Isso eram vagas que estavam fechadas no momento da pandemia, né? Que muita gente acabou tendo que fechar o negócio, ou realmente um novo tipo de oportunidade, um novo mercado de trabalho crescendo? Tem como explicar isso? Afinal de contas, a gente vai entrar daqui a pouco na questão dos pedidos de demissão e o trabalhador ele está migrando de um lugar para o outro, buscando um salário melhor. Então, esse cenário é o quê? É recuperação das vagas que haviam sido fechadas ou realmente a criação de novas? Nós temos dois movimentos aí, né? É um primeiro ano o ano passado, 2023, foi o primeiro ano do novo governo. Então, no ano anterior, nós tivemos um ano bastante turbulento em relação à política, quando todo ano que nós temos eleições federais é um ano bastante turbulento e que gera bastante incerteza na economia. Essa maior incerteza gera no empresariado um pouco mais de retenção nas contratações, né? Em 2022. Em 2023, a gente já tem um primeiro ano de governo e as coisas começam a se estabilizar. A economia começa a pegar um rumo. No segundo ano de governo é que a gente vai observar um pouco mais de certeza sobre os acontecimentos futuros, um pouco mais de tranquilidade do empresariado. Então, isso promove, normalmente, num segundo ano de governo, isso promove uma elevação nas contratações por ter um pouco mais de certeza sobre o que vem acontecendo com a economia. Cristiane, aí chama a atenção também o número de desligamentos a pedido, né? Ou seja, a pessoa que pede a conta ao invés de ser demitida, né? 44% do total de demissões no primeiro semestre foram pedidos de demissão. Se a economia ela está aquecida, significa que as pessoas estão procurando oportunidades melhores, né? Elas continuam no mercado de trabalho para sair de um emprego e ir para o outro, né? Sim, com certeza. São alguns movimentos que se combinam. Tá? São alguns movimentos que se combinam. Um é um crescimento, uma melhora na atividade econômica, uma melhora das perspectivas futuras, isso gera um maior número de admissões em relação às demissões, então o trabalhador tem um pouco mais de oportunidade, tem um pouco mais de alternativas no mercado. Se a vaga que eu estava ocupando não era satisfatória, eu posso ir para uma outra vaga, não vou ter tanta dificuldade de encontrar um outro emprego. Mas isso também é intensificado pelo maior número de jovens no mercado de trabalho. A geração anterior, né, a nossa geração, vamos colocar assim, aquela que hoje está com 40, 50 anos, é mais, ou mais, né, é uma geração um pouco mais preocupada com estabilidade financeira,
com construção de patrimônio, a compra de um apartamento, a compra de um carro. Então, é muito comum dessa geração para cima a pessoa permanecer muito tempo no emprego. Nas gerações, vamos dizer, aí até os 30 anos, isso é mais comum até os 30 anos, os jovens, eles buscam mais alternativas alinhadas às suas expectativas. Então, eles não tendem a permanecer muito tempo no emprego se aquele emprego não está atendendo muito bem as expectativas de futuro dele. Ou se aquele emprego está comprometendo muito as horas de lazer. Então, esse pessoal mais novo está muito preocupado com a distribuição entre horas de trabalho e hora de lazer. Então, esses dois movimentos combinados, uma maior quantidade de vagas, um saldo que cresceu significativamente, né, do primeiro trimestre do ano passado para esse, e um número maior de jovens no mercado de trabalho, provoca um maior número de desligamentos a pedido, tá? Que cresceu 16% do ano passado para cá. E vamos lembrar também, né? Porque hoje a gente tem muitas modalidades de trabalho, a gente tem o MEI, a gente tem o autônomo, a gente tem pessoas que fazem todo tipo de negócio, até o influenciador digital que trabalha em home office é um exemplo, mas aqui a gente está falando de empregos formais, né? De CLT. Sim, exatamente. O levantamento que o Observatório da Região Metropolitana de Piracicaba faz é a partir do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados. São contratos formais. Eu não consigo, nessa pesquisa, nós não investigamos o trabalho informal. Ou seja, né, isso significa que esse número é bastante impactante. E como você disse numa resposta anterior, vou até retomar, a gente está falando de trimestre, né? Agora números relativos a janeiro, fevereiro e março, até todas as questões já citadas, as questões de mudança de governo, tudo. E me chamou a atenção uma frase que você disse, Cristiane, que é difícil a gente prever, né? A gente fazer uma perspectiva para os próximos trimestres do ano. Olha, nos anos de eleição e no primeiro ano de um governo, de um novo governo, é mais difícil, isso é mais complicado, é um ano mais turbulento, é um ano de maiores incertezas, principalmente 2022. Então, eu sempre faço um convite às pessoas que questionam dados econômicos. Se for ano de eleição federal, cuidado com o que você vai dizer, porque realmente é um ano mais... é um ano de... eu não sei quem é que vai vencer a eleição e eu não sei qual é exatamente a proposta, o que vai ser feito quando esse novo presidente entrar. Então, como eu não sei o que vai ser feito, eu retenho gasto, eu vou reter o número de contratações, eu vou reter um investimento produtivo, tá? E aí, para um segundo ano de governo, a gente tem um pouco mais de estabilidade, aí fica um pouco mais fácil a gente enxergar as previsões futuras. Esse ano ainda tinha uma previsão de crescimento econômico, até um pouco maior do que do ano passado, mas nós fomos aí combalidos pelas tragédias no Rio Grande do Sul. E essas tragédias no Rio Grande do Sul, que é, se não me engano, a quarta maior economia do país, tendem a ter um impacto no crescimento econômico brasileiro, sim. Então, talvez a gente tenha um crescimento menor do que o previsto no começo desse ano para a economia brasileira. A gente vê até como a natureza tem influência na economia, né? Então, esses números muito provavelmente não vão se repetir, pelo menos nessa proporção, né? 34% no país, 53% na região de Piracicaba. É algo que eu estou aqui numa dúvida, numa curiosidade, né? A opinião dos economistas e dos especialistas sobre crescimento econômico é que, de fato, a gente vai ter um crescimento mais comprometido em função dessa tragédia no Rio Grande do Sul. Por outro lado, eu fico me perguntando qual é o nível de resiliência da economia gaúcha, da economia do Rio Grande do Sul. Porque se for uma economia que tem uma capacidade de reconstruir a infraestrutura privada perdida, porque a infraestrutura que vem do setor público, ela depende de licitação. Então, quando você depende de licitação, a construção de uma nova rodovia, a reforma de um aeroporto, de uma parte de um aeroporto que foi perdida, enfim, da infraestrutura pública, ela é um pouco mais demorada, porque ela depende de licitação. Mas da infraestrutura privada, como, por exemplo, empresas, né, capacidade empresarial, eu ainda não consigo precisar se realmente a resiliência da infraestrutura privada vai ser, talvez, aí, surpreendente.
e isso modifique as previsões pessimistas para crescimento econômico esse ano. Eu fiquei me perguntando esses dias, vamos tirar o público um pouco do lado, porque o público depende de licitação, isso é mais demorado, mas o privado, como é que o privado vai retomar, e na retomada da construção de uma empresa que foi perdida na construção de casas, talvez a absorção de mão de obra estimule bastante a economia do Rio Grande do Sul. É isso, porque quando precisa de mão de obra, né? Quando precisa de reconstrução, precisa de investimento, né? Exatamente, e esse investimento é que vai dinamizar essa economia, o economista chama de recomposição de estoque de capital, e é essa recomposição do estoque de capital que foi perdido, e aí entendam, toda uma capacidade que permite que a economia continue funcionando, e aí eu coloco estradas, infraestrutura de energia, de internet, infraestrutura para escoamento sanitário, água, tem uma parte que é o público quem faz. Agora, quando eu olho para a capacidade industrial, é o empresário que vai reconstruir aquilo ali. E na reconstrução ele vai demandar mão de obra. Então, se isso for rápido, talvez o nosso crescimento econômico não seja tão prejudicado esse ano. Vamos esperar isso, inclusive, que vai ser bom para todo mundo. Cristiane Feltre, professora da Escola de Negócios da PUC Campinas, pesquisadora do Observatório da Região Metropolitana de Piracicaba, muito obrigado pela entrevista aqui no Estúdio CBN. Uma boa tarde, uma boa semana, Cristiane. Eu é que agradeço, uma boa tarde para vocês. Agora 2h58, intervalo aqui no Estúdio CBN. A gente